E passo a palavra agora ao doutor Tiago Ferreira da Silva, que falará pelo denunciado Reginaldo Vieira de Abreu. Doutor Tiago, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes e demais ministros que integram este colegiado, excelentíssima senhora ilustre subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia, aqui representando o Ministério Público Federal, nobres advogados e serventuários aqui presentes, é uma honra estar nesta tribuna para merecer a atenção de vossas excelências. Eu espero estar inspirado e à altura da complexidade do presente caso concreto, até porque este advogado assumiu a defesa do senhor Reginaldo Vieira de Abreu, já no curso da ação penal. O motivo desta sustentação oral, ministro Fux, é demonstrar, com todas as vênias, à Procuradoria-Geral da República, as atecnias na ação penal, denominada PET 12.100, que, no entender desta nova defesa constituída, levaria à rejeição da acusação em relação ao acusado Reginaldo Vieira de Abreu. Da análise acurada da ação penal, uma ação penal, diga-se de passagem, com aproximadamente 272 laudas, uma ação extensiva, conforme os nobres colegas aqui já relataram, os fatos que são imputados ao senhor Reginaldo Vieira de Abreu, em síntese, na visão da defesa, se resumem em 3 pontos, expressos nesta alongada ação penal. Com relação ao Reginaldo Vieira de Abreu, nós temos o primeiro fato noticiado ainda na peça, no tópico, ou melhor dizendo, no tópico introdutório da ação penal, que o senhor Reginaldo Vieira de Abreu, em tese, teria propagado informações falsas e realizada ataques virtuais a instituições democráticas e autoridades públicas. Este é o ponto que, no entender da defesa, com muito esforço interpretativo do conteúdo da ação penal, levou ao Ministério Público Federal a acusar o senhor Reginaldo Vieira de Abreu no que tange à organização criminosa. Segundo ponto, segundo fato, ou melhor dizendo, que recai sobre a pessoa de Reginaldo Vieira de Abreu, é que Reginaldo Vieira de Abreu teria, em tese, manipulado um relatório das Forças Armadas correspondentes à lisura ou não do processo eleitoral brasileiro. E o terceiro e último fato atribuído, ou suposto fato atribuído ao senhor Reginaldo, consiste em que ele imprimiu um documento denominado de Minuta de Crise de Gabinete, diga-se de passagem, documento este, produzido e identificado na busca e apreensão do senhor Mário Fernandes. Então, Reginaldo teria impresso um relatório que, neste ponto, a defesa, inclusive, teve, doutora Cláudia, uma certa dificuldade de compreender, porque, neste ponto do gabinete de crise, a denúncia afirma que o senhor Reginaldo imprimiu 6 vias de um relatório composto de 30 laudas para uma possível distribuição coletiva em uma reunião. O processo e a ação penal não esclarecem de forma clara, precisa e objetiva a dinâmica dessa suposta reunião objeto desta minuta de crise de gabinete. Vou mais além, doutora Cláudia. Esta minuta, denominada crise de gabinete, no recorte da Polícia Federal em sede de investigação, ela traz 2 tabelas. A tabela de impressão do senhor Mário Fernandes, general superior hierárquico do senhor Reginaldo, e neste achado em sede de investigação,
o documento impresso pelo senhor Mário Fernandes seria de um documento composto de 4 folhas e uma versão. Isso está no inquérito policial, nas investigações, e este recorte não corresponde exatamente à descrição da ação penal. A ação penal se limita a que Reginaldo imprimiu um documento intitulado Crise de Gabinete, composto de 30 laudas e 6 versões. O curioso, ministro Fux, é que o órgão acusador não trouxe, não elucidou para essa defesa aqui constituída a integralidade deste denominado documento gabinete de crise. Não existe nem sede de investigação a integralidade desse documento, tampouco no âmbito da ação penal, o que me causa estranheza e perplexidade e até uma preocupação, porque nós estamos diante de um processo complexo, delicado, que pode arruinar, em definitivo, a vida do senhor Reginaldo Vieira de Abreu. Isso precisa ser esclarecido não pela defesa, mas sim pela acusação. Não existe no processo a integralidade desse suposto gabinete de crise, documento gabinete de crise, friso, documento este produzido, achado na posse do seu superior hierárquico, general Mário Fernandes. Bom, feito esse recorte acusatório, estes são os 3 pontos de uma longa ação penal que reside sobre o senhor Reginaldo Vieira de Abreu. Friso aqui que desta ação penal, o nome do senhor Reginaldo Vieira de Abreu aparece apenas 8 vezes na denúncia. 8 vezes na denúncia, levando-se em consideração, inclusive, a sua qualificação. O que chama a atenção é que existe, de fato, como muito bem sustentado pelos colegas que me antecederam, uma infundada descrição fática, uma anemia probatória para o mínimo da justa causa, mas esses são os pontos que nós vamos aqui debater. Preliminarmente, eu trago 2 questões. Uma questão relacionada à distribuição deste processo, PET 12.100. A defesa entende que este processo deveria, sim, ser submetido nos termos do regimento interno desta casa ao crivo da distribuição eletrônica, aleatória e a distribuição eletrônica. Isto não aconteceu com relação a este processo. O que levou à distribuição deste processo 12.100 foi o critério do relator prevento, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Desconsiderou-se a distribuição eletrônica, numa velocidade alongada, distribuiu o processo logo na origem, de forma preventa, fazendo conexão ao inquérito 4274 e PET, inquérito 4274 e 4828 do Distrito Federal, é o que levou à distribuição por prevenção ao eminente ministro relator. Acontece que, com devido respeito, essa defesa entende que a distribuição deveria passar pelo crivo da distribuição eletrônica, uma vez que os fatos que estão sendo aqui apurados, nesta petição 12.100, não correspondem a fatos objeto do inquérito 4874. São fatos diametralmente opostos, fatos desconexos. Razão pela qual, em sede preliminar, a defesa requer que este processo seja submetido a uma distribuição nas vias do sorteio eletrônico, tal como determina o artigo 66 seguinte do regimento interno desta casa. O segundo ponto em sede preliminar, ministro Flávio Dino, diz respeito à necessidade, pelo menos em relação ao acusado Reginaldo, da rejeição da peça acusatória, por 2 fundamentos. A primeira,
como muito bem sustentou os meus colegas antecedentes, que me antecederam, esta ação penal para o Reginaldo Abreu, ela restou fulminada pela sua inépcia, como dito anteriormente, por uma atecnia. Veja, em nenhum momento, o Ministério Público, nesta fase procedimental do oferecimento da denúncia, trouxe minimamente, elementos ou evidências que corroboram a acusação correspondente que Reginaldo propagou notícias falsas e atacou virtualmente autoridades e instituições democráticas. Não existe nos autos nenhuma evidência. Por uma consequência lógica, ministro Dino, se não existe essa evidência, a ação penal ela é precária, deficiente e anêmica neste ponto para ensejar uma tipificação tão grave que nós estamos tratando aqui. Gravíssimo. Eu não estou aqui negando a gravidade dos supostos fatos. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para trazer luz a vossas excelências que estes pontos merecem, sim, serem minimamente avaliados para que não haja o recebimento da denúncia de forma meramente formal. Então, os fatos que estão descritos na denúncia com relação ao Reginaldo são genéricos, imprecisos e, mais do que isso, anêmicos, frágeis. Nós estamos falando aqui de estándares de probatório mínimo para o lastreamento da ação penal. Nós temos que ter justa causa, temos que ter indícios de autoria e materialidade. Isso não existe, esses elementos não existem com relação ao senhor Reginaldo Vieira de Abreu. Não existe. E o ônus dessa prova, minimamente nesse procedimento inicial preliminar, é do Ministério Público, não é da defesa. Ademais, uma acusação bem feita, uma acusação, uma ação penal bem definida, facilita muito o exercício da ampla defesa e do contraditório. Com relação ainda na preliminar, com relação à ação penal, a defesa entende também que o lastro probatório não restou devidamente comprovado, o que pede desde já a rejeição da denúncia com relação ao Reginaldo. No mérito, excelência, de forma bem objetiva, já caminhando aqui para o meu encerramento, Reginaldo Abreu, tal como os demais denunciados, a ele foram imputados 5 crimes que, segundo a denúncia, ele teria participado do chamado núcleo crucial correspondente à organização criminosa. Como muito bem dito aqui na tribuna anteriormente, não existe nos autos nenhuma evidência que poderia levar minimamente à participação do senhor Reginaldo nessa empreitada que se desenvolveu ao longo dos anos, de 2021 a 2023. Com relação ao crime do 359L e o 359M do Código Penal, existem elementares que, para se cogitar, para se falar de atentado violento ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, necessariamente o tipo penal prevê, de ambos os tipos, o exercício ou melhor, que a conduta tenha sido praticada com violência ou grave ameaça. É nesse ponto que eu quero chegar, ministro Dino. Em nenhum momento a ação penal, tampouco a investigação, demonstrou que o senhor Reginaldo contribuiu num contexto de concurso de pessoas com violência ou grave ameaça. Por fim, com relação aos demais crimes imputados, referentes ao acusado Reginaldo não destruiu nada, não inutilizou nada, não destruiu patrimônio público, tampouco destruiu patrimônio tombado, que seria a imputação correspondente ao artigo 173 e 62 da Lei dos Crimes Ambientais. Antes posto, excelência, caminhando já para o final, em síntese,
Essa defesa requer a rejeição da ação penal em relação ao acusado Reginaldo Vieira de Abreu, nos termos do artigo 395, inciso 1 e inciso 3 do Código de Processo Penal, sob pena, Excelência, se assim não for feito, nós estaremos revivendo, lamentavelmente, o direito penal do inimigo de terceira geração de Iácobos. Muito obrigado. Espero que a defesa tenha esclarecido todos os pontos necessários. Agradeço ao doutor Tiago Ferreira da Silva. E agora, seguindo